Em menos de 5 minutos, uma plantação inteira desaparece. Não foi fogo, não foi tempestade, e ninguém roubou nada. O responsável é um animal que aprendeu a esperar você sair para atacar. E, quando o Texas percebeu isso, já estava perdendo centenas de milhões de dólares por ano. Tudo começou no ano de 2004, no estado do Texas, nos Estados Unidos, em uma região agrícola, onde o cultivo de milho era uma das principais fontes de renda. Naquela manhã, um agricultor trabalhava normalmente em sua plantação, conduzindo um trator para semear uma nova fileira. O processo era rotineiro e já havia sido repetido inúmeras vezes ao longo dos anos. Porém, poucos segundos depois de virar o trator para continuar o trabalho, algo inesperado aconteceu. Ao olhar para trás, ele percebeu que o solo recém-preparado já não estava intacto. A terra ainda estava úmida e as sementes tinham sido plantadas há menos de alguns minutos, mas toda a área havia sido completamente revirada. Naquele exato momento, mais de 100 javalis surgiram do entorno da plantação, avançando rapidamente como uma força coordenada. Eles cavaram o solo com extrema eficiência, consumiram as sementes e destruíram tudo o que encontraram pela frente. O mais impressionante era que aquilo não parecia um comportamento aleatório. Os animais haviam observado o funcionamento do trator e aguardado o momento em que o agricultor se afastou. Eles sabiam exatamente quando atacar. Esse episódio, registrado em 2004 no Texas, foi um dos primeiros sinais claros de um problema que se tornaria muito maior nos anos seguintes. Entre 2005 e 2010, relatos semelhantes começaram a surgir em diversas áreas rurais do estado. Agricultores de diferentes regiões do Texas passaram a enfrentar o mesmo tipo de destruição. As plantações eram atacadas logo após o plantio, cercas eram quebradas e terrenos inteiros ficavam inutilizáveis. Ao mesmo tempo, a população de javalis crescia de forma acelerada. Uma fêmea adulta podia gerar várias crias por ano, o que fazia com que o número total de animais aumentasse rapidamente. Em menos de uma década, o Texas já abrigava milhões de javalis espalhados por todo o território. Por volta de 2010 até 2015, o problema atingiu um novo nível. Não se tratava mais apenas de prejuízos agrícolas isolados, mas de uma crise em larga escala. Estimativas indicavam que a população de javalis no Texas havia ultrapassado a marca de 2 milhões de indivíduos. Os danos econômicos já somavam mais de 100 milhões de dólares por ano, afetando não apenas agricultores, mas também infraestrutura rural, sistemas de irrigação e propriedades privadas. Nesse mesmo período, os animais começaram a se aproximar de áreas urbanas, sendo vistos em parques, bairros residenciais e até próximos a escolas, o que aumentou ainda mais a preocupação da população. Diante dessa situação, entre os anos de 2010 e 2015, os agricultores reagiram de forma independente. Cada um tentou resolver o problema por conta própria. Foram utilizadas armadilhas tradicionais, caçadas noturnas e até cães treinados para espantar os javalis. Apesar do esforço intenso, os resultados foram limitados. Em muitos casos, parecia que a situação estava sob controle temporariamente, mas logo os animais retornavam. Isso acontecia porque eles não estavam sendo eliminados de fato, apenas deslocados para outras áreas. Além disso, os javalis demonstraram uma capacidade surpreendente de adaptação. Quando a pressão aumentava durante a noite, eles mudavam seus hábitos e passavam a se alimentar durante o dia. Quando encontravam armadilhas, aprendiam rapidamente a evitá-las. A partir de meados da década de 2010, aproximadamente entre 2015 e 2018, começou a surgir uma mudança significativa na forma de lidar com o problema. Em vez de agir individualmente, grupos de agricultores em diferentes regiões do Texas passaram a se organizar. Eles começaram a compartilhar informações sobre os movimentos dos animais, coordenar horários de ação e aplicar estratégias simultaneamente. Essa mudança de abordagem foi fundamental. Pela primeira vez, os javalis começaram a perder suas rotas de fuga. Áreas que antes serviam como refúgio deixaram de ser seguras, pois o controle passou a acontecer de forma coordenada
em várias propriedades ao mesmo tempo. Entre 2018 e 2022, a tecnologia passou a desempenhar um papel decisivo. Armadilhas equipadas com câmeras permitiram o monitoramento remoto em tempo real. Agricultores podiam observar exatamente quando os javalis se aproximavam e aguardar o momento ideal para agir. Em vez de capturar apenas um animal por vez, tornou-se possível capturar grupos inteiros de uma só vez. Em regiões mais extensas do Texas, o uso de helicópteros foi incorporado às operações, permitindo localizar e acompanhar os deslocamentos dos animais com maior precisão. Drones com visão noturna também passaram a ser utilizados, ampliando a capacidade de vigilância, mesmo em condições de baixa visibilidade. Os resultados dessa nova estratégia começaram a aparecer rapidamente. Entre 2020 e 2024, diversas regiões do Texas registraram reduções significativas na população de javalis, chegando a quedas de até 70% em apenas 2 anos em algumas áreas específicas. As plantações voltaram a apresentar estabilidade e os prejuízos diminuíram consideravelmente. Agricultores que antes enfrentavam perdas constantes passaram a recuperar parte de sua produção. Além disso, houve uma mudança importante na forma como o problema era encarado. Em vez de reagir apenas após os danos, passou-se a atuar de forma preventiva e estratégica. Atualmente, por volta de 2025 e 2026, o Texas ainda enfrenta a presença de milhões de javalis, mas a situação está mais controlada do que no passado. O objetivo deixou de ser a eliminação total dos animais, algo considerado inviável, e passou a ser o controle sustentável da população. O Estado se tornou um exemplo de como enfrentar uma crise ambiental complexa por meio de coordenação, uso de tecnologia e mudança de estratégia. Essa experiência passou a ser observada por outras regiões do mundo que enfrentam problemas semelhantes com espécies invasoras. Essa história mostra que o desafio não estava apenas na força ou no número de animais, mas na forma como o problema era enfrentado. Durante anos, a falta de coordenação favoreceu o crescimento da ameaça. Quando a abordagem mudou e passou a incluir cooperação e planejamento, os resultados começaram a surgir. O caso do Texas demonstra que, diante de problemas complexos, a solução não depende apenas de esforço individual, mas de organização, estratégia e capacidade de adaptação ao longo do tempo.